Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Ana Paula Valadão. E eu estava lendo Lucas 22, né? E aí eu dei uma pausa, porque para o vídeo não ficar muito longo, que já ia dar 30 minutos. E aí eu resolvi continuar aqui Lucas 22, do 52, tá certo? E ir até o final do vídeo, e depois a gente volta para ver até onde a Ana Paula Valadão vai ler. Né? Porque ela citou o Lucas 22, a partir do verso 24, tá certo? Então vamos continuar. Assim tá bom, né, amados? Tá ótimo. Tá um pouquinho torto, mas eu fico com medo de mexer muito. Ó. Ah, tá bom, tá ótimo. Melhor do que isso, amado. Só 2 dias. Né? Então tá, então vamos aqui continuar. Verso 52. Então Yahusha disse aos chefes dos sacerdotes, vocês vejam bem o que Yahusha disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo. Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Vejam, eles também vieram com espadas e varas como? Mandando a multidão com espadas e varas. Né? Que a gente viu isso em Mateus 26. A gente viu isso, olha. Faço questão aqui de voltar de novo. Mateus 26. Eles que mandaram, ó, Mateus 26. Tanto que eles mandaram, mas Yahusha falou que eles estavam vindo por quê? Porque eles mandaram. Olha bem. Cadê? Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Então, vejam bem, vamos vendo. Aí, ele continuou dizendo para eles, para quem? Para os chefes dos sacerdotes, os oficiais da guarda do templo, os líderes religiosos. Olha o que ele continuou dizendo no verso 53. Todos os dias eu estava com vocês no pátio do templo, não era no templo. Porque só quem entrava no templo era o sacerdote ou o sumo sacerdote. Tá? Dentro do templo só quem entrava era o sacerdote e sumo sacerdote. E na lei, quem entrava era o sumo sacerdote, o sacerdote levita. Mas na época de Yahusha já eram os judeus, que era o sacerdote e sumo sacerdote, ou seja, eles ficavam cobrando a lei, mas eles mesmos não cumpriam, porque eles eram judeus, que não eram judeus, na verdade. Eles não eram judeus, eles já eram falsos judeus, tá certo? Já eram os maçons atuando ali, e eles estavam se passando como sacerdotes, sendo que na lei somente os levitas tinham que ser sacerdotes, somente o sacerdote tinha que estar no templo. E Yahusha, ele era da tribo de Judá. Então Yahusha não entrou no templo, porque se ele tivesse entrado no templo, ele teria pecado. E ele nunca pecou, tá certo? Yahusha nunca pecou. A gente vê isso aqui, olha. Hebreus, para a gente ver, ó, Hebreus 9, 24. Ora. Pois Yahusha não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Cai fora. Sim. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Então vocês vejam, santuário é sinônimo de templo, como a gente já viu, né? Em várias partes a gente já viu, em vários vídeos. Mas eu faço questão de mostrar. Por quê? Porque eu creio que tem muitos evangélicos que estão assistindo os vídeos, né, pela primeira vez, que ainda não teve a oportunidade de assistir aos vídeos, outros vídeos. Então eu faço questão, olha, de mostrar, ó, que sinônimo de
Santuário. Olha, sinônimo de santuário. A gente vai ver que templo é sinônimo de santuário, olha. Aqui, ó, templo. Ó, templo, igreja, aqui, ó. Olha só, capela, ermida, íntimo, interior, fundo, abadia, ade, basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro, presbitério, relicário, sacrário, sé, templo, urna. Aí aqui no templo, a palavra templo aparece também nas seguintes entradas: capela, macumba, nave, pagode. Então vocês vejam bem, né? Faço questão de mostrar. Então, quando aqui fala no templo, está falando no pátio do templo. Porque Yahusha não entrou em templo feito por homens. E o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Como está escrito isso. Está escrito em Atos 7:48 e Atos 17:24. Está escrito isso claramente. Então vocês vejam bem. E você, aqui ó, todos os dias eu estava com vocês no pátio do templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. E realmente as trevas reinam nesses lugares. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Aí levou para a casa do sumo sacerdote. Aqui já não está dizendo qual é o sumo sacerdote, mas em Mateus 26 está dizendo, olha. Mateus 26. Ó. Vamos lá. Ó, os que prenderam Yahusha o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei, os líderes religiosos. Então, eles levaram ele na casa de Caifás, o sumo sacerdote, que Lucas só está falando que levaram para o sumo sacerdote, mas não falou quem. E lá na casa estavam reunidos os mestres da lei e os líderes religiosos. Aí, olha o que aconteceu depois disso. Olha. Aí aqui, ó. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Yahusha: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Aí, aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos aqui no 60, olha só. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas falsas testemunhas que se apresentaram. Que é isso que os líderes religiosos fazem. Eles procuram falsas acusações. Tá certo? Eles sempre fazem isso. Que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Yahweh, e construí-lo em 3 dias. Aqui ele estava falando do santuário de Yahweh mesmo, porque que era o santuário de Yahweh, o próprio Yahusha. Ele estava falando da morte dele, que ele iria morrer e iria ressuscitar. Então vocês vejam bem. Então o sumo sacerdote Caifás levantou-se e disse a Yahusha: você não vai responder a acusação que estes lhe fazem? Mas Yahusha permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exige que você jure pelo Yahweh. Se você é ou ungido ou filho de Yahweh, diga-nos. Veja, se você é ungido ou filho de Yahweh. Tu mesmo disseste, respondeu Yahusha. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote Caifás, tá falando de Caifás, rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte. Responderam eles. Responderam quem? Os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e mestres da lei que estavam reunidos na casa. Esses que responderam é réu de morte. Por que eles responderam isso? Porque Yahusha disse: tu disseste que Yahusha é filho de Yahweh. Foi por isso que eles fizeram isso. Então, alguns lhes cuspiram no rosto. Quem lhes cuspiram no rosto? Chefes do sacerdote, líderes religiosos e mestres da lei que estavam reunidos na casa do sumo sacerdote Caifás. Então, alguns lhes cuspiram no rosto e lhes deram murros.
Outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos. E Yahushua: quem foi que lhe bateu? Ah, mas isso a Ana Paula Valadão não vai falar. Não. Não, porque o povo não precisa saber disso, né, amado? Não. O povo precisa ficar no engano da religião. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro os seguia à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Yahushua respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se levantou, se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Yahushua começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram seus olhos e perguntavam: profetiza, quem foi que lhe bateu? Quem fez isso, amados? Os chefes de sacerdote, líderes religiosos e os mestres da lei que estavam reunidos na casa do sumo sacerdote Caifás. Eu faço questão de repetir isso, sabe por quê, amados? Porque uma mentira, muitas vezes falada, ela se torna uma verdade, porque a pessoa não consegue enxergar a verdade, de tanto que a mentira é repetida. Então, eu faço questão de toda hora estar falando sumo sacerdotes, líderes religiosos, mestres da lei, que estavam reunidos na casa do sumo sacerdote Caifás, para a pessoa se ligar do que está realmente escrito na Escritura e sair do engano da religião. Porque só assim as pessoas vão sair do engano, quando a gente repete a verdade, o que realmente de fato aconteceu. Porque os líderes religiosos ocultam essa parte. Viram o que a Ana Paula fez, né? Falou de Judas, que ele vendeu, que ele traiu Yahushua por 30 moedas. Por apenas 30 moedas, mas não falou quem comprou. Quem pagou. Isso ela não falou. Então vocês vejam que ela ocultou a verdade. Está falando meia verdade. Então vamos lá. Então, aí aqui, ó. Cobriram seus olhos e perguntaram: profetiza, quem foi que lhe bateu? Eles dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao romper do dia, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes do sacerdote quanto os mestres da lei, e Yahushua foi levado perante eles. Veja bem, os chefes do sacerdote e os mestres da lei. E os mestres da lei são quem? Os líderes religiosos. Estão tudo junto, é tudo a mesma corja. Se você é ungido, diga-nos, disseram eles. E Yahushua respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então, você é o filho de Arro? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu eles. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Ou seja, a blasfêmia que eles estão falando é que Yahushua disse que ele é o filho de Arro. Isso é verdade, ele falou a verdade. Ele é o filho de Arro. Ele não disse que ele é Yarro. Ele disse: eu sou filho de Arro. Então vocês vejam bem. Mas vamos ver aqui, amados, o que a Ana Paula vai ler, né? Porque ela falou aqui do verso 24, que ela vai começar a ler, e vamos ver até onde ela vai ler, né? Então vamos lá. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o quê? O maior. E o Senhor Jesus disse para eles: olha, os reis dos povos os dominam. Mas entre vós não é assim, o meu reino é diferente. Quem é o maior? Aquele que serve ou aquele que está sendo servido? No meu reino é o que está sendo servido. Não, desculpa. No meu reino é o que serve. Inclusive
De vez em quando nos restaurantes eu prego uma peça nos garçons. Eu falo assim com ele. Vocês vejam que ela só leu o versículo 24 e depois ela falou, né? Sem ler o que está na escritura. Por quê? Porque ela não pode ler muita coisa, porque mais embaixo ela vai ler sobre os líderes religiosos. Então ela não pode, ela tem que ter cuidado no que ela vai ler para a pessoa continuar no engano da religião. Então vocês vejam que ela vai mudar o foco, né? Ela não vai mais falar de Judas, nem nada disso. Ela vai falar no o maior do reino, que é o maior do reino, né? Que tem que servir. Que foi o que a Ruxa falou. Mas servir a quem que a Ruxa estava falando ali? Que o maior entre vós que sirva. Servir ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas ela vai falar o servir. Qual é o servir que ela vai falar? Porque aqui está falando a verdadeira adoração. Qual é a verdadeira adoração segundo Ana Paula Valadão? Pelo que eu estou vendo no andar da carruagem, né? De 46 anos de engano da religião que eu vivi e hoje 2 anos fora desse engano e liberta pelo poder de Yahushua e de Arro, porque eles me libertaram do sistema, eu estou vendo que a verdadeira adoração que ela vai falar é no servir, mas o servir a Deus. Mas o que é o servir a Deus? No templo físico? É você ir a templo físico, é você adorar a Deus fisicamente, cantando, louvando, é você dar dízimos e ofertas, é você levar pessoas para a igreja. Então, pelo que eu estou vendo no andar da carruagem, a verdadeira adoração é isso. É você servir no reino, mas qual reino? O reino aqui da igreja, servindo, fazendo a obra, atos religiosos, é isso que eu estou vendo. E sendo que, quando a Ruxa falou isso, que o maior, né, que o maior entre vocês deve servir, né? O que ele estava falando é o quê? Servir ao próximo, ajudar ao próximo, é isso que ele está falando. Não é de nada de religioso, mas é ajuda ao próximo. E é isso que nós vamos ser cobrados, como está escrito em Mateus 25. Que ele disse: tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estive nu e vocês me vestiram, estive doente e preso e vocês foram me ver. E aí perguntarão a ele: mas mestre, quando foi, Senhor, que nós estivemos com fome, com sede, nu, preso, doente e nós fomos te ver? E ele dirá: em verdade vos digo que quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. É isso que é servir, que a Ruxa estava falando, que a Ruxa ensinou e que os apóstolos ensinaram conforme e a Ruxa ensinou. Mas o sistema religioso não ensina dessa forma como a Ruxa ensinou. Por quê? Porque eles não seguem a Ruxa, eles seguem a religião. Eles seguem a doutrina de homens, eles seguem a outros líderes religiosos, eles seguem, né, a Mamon. Por isso que eles não vão falar isso. E aí eles vão ensinar que para você ser um verdadeiro adorador, você tem que adorar dando dízimos e ofertas. Como muitas vezes eu já ouvi muitos líderes falando. Então vamos agora adorar o Senhor, trazendo na casa dele seus dízimos e suas ofertas. Isso aí é um jeito de adorar. Né? Mas adorar quem? Adorar aqui, o Deus aqui, ó, que recebe dízimos de oferta, Ana Paula Valadão, líder religioso. Então vocês vejam que não bate com o que está na escritura. Não bate. Então vamos ver o que ela vai falar aqui do garçom aqui. Vocês vejam que ela já mudou o sentido do texto. Ela começou a ler, depois ela leu só o versículo 24, depois ela falou de cabeça. E aí ela até falou, né, uma coisa contrária, ela corrigiu, né, porque ela falou de cabeça. Por quê? Para a pessoa não ler e não continuar lendo e ver mais embaixo, como a gente leu em Lucas 22 todo, que a gente leu o capítulo todo, que mais embaixo fala dos líderes religiosos, tá certo? Então vamos ver o que ela vai falar aqui. É o que serve. Inclusive, de vez em quando nos restaurantes eu prego uma peça nos garçons. Eu falo assim com ele: quem é o maior, você ou eu? Aí eles, né, ficam assim. Eu falo: você é o maior, porque você está servindo. Jesus disse que maior é o que serve. Eles... Então, gente, antes do revestimento do alto, eles viviam em competição, em discussão, em comparação, querendo ser o maior, querendo ser servido. Quantas vezes os nossos ministérios de louvor é assim? Ninguém se dispõe, todo mundo quer ser servido. Então vocês veem, desculpa aí, amados, os cachorros começaram de novo, né?
Ele sempre tem a participação especial aqui nos vídeos, né? Fazer o quê? Mas vocês vejam que ela está falando, foi o que eu falei, eu não vi essa mensagem, amados, porque eu não estou mais vendo a pregação antes. No início eu até via o vídeo para depois eu comentar. Mas agora eu não estou fazendo assim, eu estou vendo agora o que ela está falando. E para vocês verem, com a experiência que eu tenho, né? De ficar preso no engano da religião durante 46 anos, eu pude perceber que o servir é isso. O servir é praticar atos religiosos, é o que ela vai levar. A verdadeira adoração aqui que ela vai levar não é adorar o Pai em espírito e em verdade, sendo o templo e não ainda templo. Mas a verdadeira adoração, segundo Ana Paula Valadão, é você servir no louvor da igreja, é você servir levando pessoas para o templo físico, é você servir dando dízimos e ofertas, é você servir subindo a montes, entendeu? Então vocês vejam que é isso que ela vai falar, que é a verdadeira adoração. Vamos continuar. Comparações, conflitos, todo mundo querendo ser reconhecido, todo mundo querendo ser líder. Não sei por que hoje em dia todo mundo quer ser líder. Quem que vai servir? Quem que vai liderar? O líder vai servir, eu sei. Mas eu quero dizer assim... Ué, mas ela é líder também, ela se denomina pastora. Eu não estou entendendo, Ana Paula. Você está falando que todo mundo quer ser líder? Mas você é uma também. Você não se denomina pastora? Aqui, ó, pastora Ana Paula Valadão Bessa. Ué. E sendo que o pastor só tem um, que é Yahushua. E que ele mesmo disse em João 10, né? O mercenário, que é um mercenário, é aquele que trabalha por dinheiro, que é interesseiro. O mercenário, que não é pastor, da qual as ovelhas não lhe pertencem, vai vir o lobo, ou seja, vai vir Terron, que é o Deus das trevas. Foge. E o lobo arrebata as ovelhas, porque foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. É assim que a Yahushua disse em João 10. Mas ela aqui está falando, né, que todo mundo quer ser líder. Ué, mas ela não é líder também? Ela está aqui sendo líder? Eu não estou entendendo, Ana Paula. Sinceramente, eu não entendi essa agora. Então, que título é esse aqui, pastora? Me explica isso. Que título é esse aqui? Quem deu esse título para Ana Paula Valadão? Quem? Porque não foi Yahweh. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. E ele mesmo disse que o único pastor é Yahushua. Ora, se Yahushua disse que o único pastor é ele porque ele deu a vida pelas ovelhas, é porque o Pai designou a ele para ser pastor das ovelhas, que o Pai deu a ele as ovelhas. Então, o Pai designou o Filho a ser o nosso pastor. Por quê? Porque ele deu a sua vida por nós, no madeiro. Agora, quem designou Ana Paula Valadão ser pastora? É a pergunta que eu faço. Porque Yahweh não foi. Yahweh não habita aqui. Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanos, amados. Então vamos continuar. Quem quer ser líder? Quem que vai servir? Quem que vai liderar? O líder vai servir, eu sei. Mas eu quero dizer assim... Você não tem que querer ser quem manda. Sabe, isso não entra na minha cabeça. Servir é muito bom. Então, irmãos, vocês estão vendo que ela está levando a mensagem a servir, né? Ela primeiro falou, né, que da Páscoa e que Yahushua ele foi entregue, né, para morrer, mas ela pulou várias partes para a pessoa não perceber que quem insultou o povo e quem fez isso tudo, planejou matar Yahushua, foi quem prender Yahushua, foi quem foram os sacerdotes, sumos sacerdotes, líderes religiosos, mestres da lei, né? Aí agora ela está levando a mensagem para o servir, mas para o servir como? Servir com atos religiosos e que o Pai não aceita. Porque como a gente já leu em Amós 5, ele diz que não aceita atos religiosos, reuniões solenes, assembleias solenes. Afaste de mim o som das suas canções, as suas liras. Foram palavras de Yahweh, pelo profeta Amós. Então vocês vejam bem que a adoração que ela está falando é de servir num templo físico, tá? E não a verdadeira adoração que é no espírito e em verdade. Porque a verdadeira adoração é espírito em verdade. O próprio Yahushua disse
Em João, por que ela não falou, não leu isso? Por que ela não leu João 3? Que o que Yahushua falou para a mulher samaritana. Yahweh procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque importa que eu adore em espírito e em verdade. Porque Yahweh é espírito. E os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é no físico. Não é ainda um templo. Não é ouvindo líder religioso. Não é dando dízimos e ofertas. Mas é sendo templo, ouvindo ao pastor que é Yahushua, o único pastor. E ofertando aqueles que precisam de nossa ajuda. Que são os templos do Espírito, pessoas. Tá certo? É isso que está na Escritura. É isso que Yahushua ensinou e que os apóstolos ensinaram conforme Yahushua ensinou. Então vamos continuar. Bora? Oxe. Graça antes, porque era competição, era briga, era comparação, era querer ser o maior. Quando eles foram revestidos do alto, nós lemos lá em Atos, no capítulo 2, você pode abrir? Aí, ela falou, você pode abrir. Agora ela falou para a Bíblia, você pode abrir. Você viu que ela só leu um versículo, Lucas 22, 24, tá? Que ela leu o versículo 24. E aí ela pulou para o Atos 2, que eles foram revestidos de poder. Mas qual foi o poder que eles foram revestidos? Qual foi o poder que eles foram revestidos, amados? É a pergunta que eu faço. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Tá? Vou voltar aqui. Vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo, que já vai dar 28 minutos de vídeo, tá? E a gente vai ler Atos 2, né? E vamos ver o que ela vai falar de Atos 2. Porque o que aconteceu em Atos 2 que a gente vai ler é o seguinte, amados. Os apóstolos estavam falando em Jerusalém, falando das grandezas de Yahweh. E o apóstolo Pedro estava falando na língua dele. E tinha várias pessoas de várias nacionalidades que estavam em Jerusalém. O que aconteceu ali é que cada um estava ouvindo o que o apóstolo Pedro estava falando, cada um estava ouvindo em suas próprias línguas. Foi isso que aconteceu. O próprio Espírito traduziu em cada língua o que o apóstolo estava falando na língua dele. Foi isso que aconteceu. E a gente vai ler isso em Atos, tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta o vídeo, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscreva no canal, vocês que não são inscritos. Acione o sininho para receber notificações do YouTube. Se vocês não estão recebendo notificações, por favor, clique de novo no sininho e coloque receber todas as notificações, tá certo? Então que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.